Bom, Rogério, a palavra para os nossos ouvintes nessa tarde. Bem, nós, como a gente está em grupo, né, a gente resolveu trazer um assunto, até trocar umas ideias, conversar a respeito, né, que hoje fala tanto, né, que nos últimos dias que a gente está vivendo, uns dias bem trabalhosos, dias difíceis, né? E a Bíblia nos fala sobre esses dias e o final dos tempos. Nós estamos chegando ao final do tempo, onde Jesus vai vir, vai arrebatar a sua igreja, né? E vai haver uma nova era, nova situação, né? E a Bíblia fala lá em Mateus 24, nós podemos ler lá em Mateus 24, e eu gostaria até que a gente abrisse um debate, a gente trocasse uma ideia sobre esse tema, sobre esse assunto, né? E quem quiser se manifestar, acho interessante. E o texto bíblico diz assim, ó: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vês de tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinais haverão que a tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganando a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores, né? Então, o nosso tema realmente é sobre os finais dos tempos, né? O final dos tempos. Então a gente trouxe esse tema para o grupo, para que a gente possa, né, de repente, dar um parecer, dar uma palavra, o que realmente a gente está vendo, o que está se cumprindo dentro da palavra de Deus com relação à vinda de Jesus, ao final dos tempos, né? Então eu gostaria que o Murilo, né, se manifestasse. O Rogério leu, na verdade os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo que sinais haverá da sua vinda, e obviamente dentro dessa pergunta Jesus já dá uma resposta falando exatamente dos sinais, que é: muitos virão em meu nome. Hoje a gente vê muita gente, falso profeta, tem um monte, né? A gente poderia até enumerar. Depois ele foi enumerando terremotos, fomes, pestes, né? E hoje é o que a gente mais se vê, até agora, há pouco tempo, essa semana, né? Aqui em Xanxerê, né? É uma tragédia, mas aconteceu. Isso é um fenômeno da natureza, demonstrando os princípios da dor, é o fim, né? E eu estava lendo esse texto que o Rogério está lendo ali, e o mais interessante ainda é que Jesus, quando fala dos sinais, ele mesmo dá um alerta a nós fiéis, né, que vamos passar por essa, digamos que seria uma pré-tribulação, que ele diz que para ficarmos preparados para o momento inesperado, que é o arrebatamento. Isso está lá, acho que é mais na frente, do 36 para frente ali, né? Então, e hoje, até eu estava conversando esses dias na igreja com o Gesiel, e o arrebatamento da igreja é uma coisa muito remota. Acho que as pessoas se esqueceram que Jesus está vindo. A vida ficou muito boa aqui na Terra para muitos, né? Hoje, com essa tecnologia, com isso tudo avançado, tal, ficou tão fácil que a iminência do arrebatamento ficou longe, ficou muito distante. A gente não se vê hoje pregar arrebatamento em cima de púlpitos, é bem pouco falando sobre a vinda de Jesus. Ontem à noite eu estava escutando a mensagem do pastor Pacheco, saudoso Pacheco, sobre arrebatamento. Tem no YouTube essa mensagem, por coincidência, era 1h da manhã, eu estava ouvindo ele falar. E hoje a gente não ouve muito falar em arrebatamento de igreja, da igreja. Isso é uma realidade, vai acontecer. A qualquer momento pode acontecer. E quem está nos ouvindo agora, será que está preparado para isso? Será que está esperando realmente esse acontecimento? Não, eu estou pronto. Pense o seguinte: se Jesus voltasse agora, nesse minuto, nesse exato momento que eu estou falando, uma reflexão para você que está em casa: você estaria preparado para o arrebatamento da igreja? Pode? Jesus Cristo vem, às vezes, para muitas pessoas em particular. Com né? certeza. É aquilo que acontece, né? Jesus Cristo voltou para aquela pessoa. Quando a gente fala na vinda de Jesus para o particular,
poucos dias a gente estava comentando sobre, né, a perda do Júnior e tal, e uma das coisas que a gente viu, o Júnior estava tão bem com Deus, a gente que acompanhava, que estava junto, um final de semana antes estávamos em Criciúma, né, tocando, cantando, e a gente via assim que ele estava muito bem com Deus, com a família, com tudo, e ele foi no momento que... Quem somos nós para julgar? A gente não tem esse poder, mas a gente tem certeza que a gente tem aquela certeza humana que até onde a gente conheceu, que o Júnior estava muito bem. E Deus tomou assim, não tem aquela fruta que está madura, né, o ponto para ser tomada. Deus tomou o Júnior no momento que ele estava assim bem com Deus, ele estava bem com a família, bem com todos, e ele foi tomado como um fruto que é apanhado no pé, ele foi tomado. Então realmente assim, a gente tem que estar preparado, porque a qualquer momento a vinda de Jesus está próxima, mas tem aquela vinda pessoal, cada um pode ser particular, pode ser tomado. Então, moço, né, 39 anos, né? 39 e num momento ou outro acontece uma situação assim, né, Raquel? É verdade. Jesus falando, né, que na verdade não ficaria pedra sobre pedra daquele templo que eles estavam construindo em Jerusalém. E Jesus falava também sobre a questão da destruição que sobreviria sobre Jerusalém uns 50, 70 anos depois de Cristo, né? E ele falou de alguns sinais que sobreviriam sobre Israel, para o povo se acautelar e prestar atenção quando a destruição estivesse perto, para que eles viessem a se consertar com Deus e o povo de Israel voltar-se a Deus. Mas aquele tempo era um tempo tão difícil politicamente e espiritualmente, o povo estava tão voltado a sistemas humanos, né, que eles se esqueceram de voltar-se a Deus. E ali Jesus falou desses sinais que sobreviriam para o povo de Israel se preparar. E da mesma forma que a destruição veio para Jerusalém, ele também preparou que nós também se acautelássemos na questão do arrebatamento, que viria sobre o mundo. Então... também nos trouxe alguns sinais que seriam questões cósmicas, natureza gemendo, e a questão do amor, que por se multiplicar tanto a maldade no mundo atual, que o amor de muitos esfriaria, e muitos estão adormecidos e não têm se voltado a Deus, e estamos vivendo o pré-arrebatamento, estamos vivendo a falta de amor, o esfriamento do amor, a maldade se multiplicando. A gente liga a TV nos nossos dias atuais, é o que mais se ouve, né? Pai matando filho, filho matando pai, se voltando, nação contra nação. Então, tudo isso a gente vê que os sinais dos tempos estão em evidência, né? O mesmo texto bíblico, que é ali no versículo 10, diz assim, ó, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, né? Então realmente a gente está vendo, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e realmente a gente está vivendo aí momentos em que o certo é o errado, né? Tem umas músicas que o Murilo compõe aí e tal, que o certo é errado e o errado é o certo, né? A pessoa que é certinha, direitinha, honesta tal, esse é um ignorante, inversão de valores. Inversão de valores, né? Infelizmente nós estamos vivendo nesses dias. E a Bíblia fala abertamente que esses são os finais dos tempos. Então realmente nós estamos vivendo os finais dos tempos, né? Então essa é uma realidade. E o versículo 13 fala assim, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém. Então, no tempo aí trabalhoso que temos, de dificuldade, de luta, né, sinais que antecedem a vinda de Cristo, nós temos que estar firmes no Senhor, perseverantes nele, constantes na sua obra, realizando o seu querer, a sua vontade, pregando, louvando, dizimando, né, intercedendo pelos amados irmãos. Diz a palavra de Deus, ser de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. É o que faz o grupo Magna Rachalon, né? E aí ganhando almas para Cristo, testemunhando, evangelizando. Mas essa mensagem é muito oportuna, irmão Rogério. Comprometimento, conscientização, responsabilização, né, do povo de Deus, do povo que às vezes também não professa a sua fé em Deus, mas você está aí ligado, você que está antenado. Ainda essa madrugada lá no Nepal, um grande terremoto, quase 8 pontos na escala Richter, né? Quase 1.000 pessoas que já foi
contabilizado lá que vieram a falecer. Então, em todo instante, nós podemos estar atentos de que os sinais da volta de Cristo estão evidentes e temos que estar preparados a cada instante. Deus abençoe vocês, a vida de todos aqui, e continuem.